Este podcast é um oferecimento de Cartório Fujiwara 43 33 43 46 45, Londrina, Paraná. Hotel Eldorado Flat, na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Você tem tudo o que tem de bom para a sua estadia. 031 2567 8850. Sexta-feira, 8 de março de 2024. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Meus parabéns a todas as mulheres por este dom maravilhoso de trazer doçura para a nossa vida. E uma oração especialíssima para todas que desempenham algum trabalho pastoral em nossa igreja. Que Deus recompense tanta bondade e dedicação ao reino de Deus. Parabéns! Na enciclopédia bíblica de hoje, como era o interior das casas? Internamente, as casas eram divididas em dois ambientes, como as tendas lá dos nômades. No inverno, os animais eram abrigados na parte mais baixa da casa, perto da porta. Esse pavimento era de terra batida. A família morava sobre um estrado, longe da porta. Debaixo do estrado guardavam-se ferramentas, potes e também pequenos animais. A louça da cozinha, as roupas e camas eram arrumadas sobre este estrado. Às vezes o piso era feito de pequenas pedras cortadas, mas somente sob a influência grega. E aí, a partir do ano 300 a.C., se desenvolveu a arte dos pisos de mosaico. Entretanto, eram mal vistos por motivos religiosos. Os únicos pisos de mosaico de tempos bíblicos que foram encontrados em Israel são do palácio de Herodes, em Massada, e de algumas casas ricas de Jerusalém. Eu, inclusive, já estive nesse lugar. É realmente, assim, muito bonito. Este piso descoberto, depois pela arqueologia, que é uma das pouquíssimas casas que tinha então o piso de mosaico. E é isso aí, semana que vem, como era a vida de uma família numa casa comum nos tempos bíblicos? O evangelho de hoje apresenta uma bela conversa entre Jesus e um doutor da lei. O doutor quer saber de Jesus qual é o primeiro de todos os mandamentos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Infundi, ó Deus, vossa graça em nossos corações, para que, fugindo dos excessos humanos, possamos, com o vosso auxílio, abraçar os vossos preceitos. Amém. Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pergunta que o escriba faz a Jesus não é inútil, não é à toa, é uma pergunta importante. E dada a multiplicidade das disposições da lei, para você ter uma ideia, eram 613 regras, divididas em 365 proibições, o número dos dias do ano, e 248 mandamentos positivos, que seria o número de partes do corpo humano que se acreditava existirem. E assim se poderia legitimamente questionar o seu valor e se perguntava qual era de fato o maior mandamento de todos esses. A resposta de Jesus, que coloca o centro da lei no amor a Deus e ao próximo, não é uma novidade absoluta. Os rabinos da época também ensinavam isso. A novidade consiste em ter unificado o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo de 4 a 5, que fala do amor a Deus, com o texto de Levítico capítulo 19, versículo 18, que fala do amor aos irmãos. Mas para compreender esse centro, são necessários dois esclarecimentos. A Bíblia ensina que o nosso amor a Deus e ao próximo pressupõe um fato anterior, sem o qual tudo permaneceria incompreensível: o amor de Deus por nós. Aqui está a origem e a medida do nosso amor. O amor do homem nasce do amor de Deus e deve ser medido por ele. E aí vem o segundo esclarecimento: quem é o meu próximo a se amar? A Bíblia responde: todo aquele que Deus ama, ou seja, todas as pessoas, sem distinção alguma, porque Deus se revelou em Jesus como o amor universal, é, sem sombra de dúvidas, o nosso próximo. A nossa vida é amar a Deus e nos unir a Ele, tornando-nos pela graça o que Ele é por natureza. O nosso amor por Ele é o caminho para a nossa divinização, podemos dizer assim, porque cada um se torna aquilo que ama. Quem responde a este amor passa da morte para a vida, enquanto quem não ama a Deus e ao próximo permanece na morte. 1 João capítulo 3. Deus é o amor mais forte do que a morte. Cântico dos Cânticos capítulo 8. A sua fidelidade dura para sempre. Salmo 117. Quando morremos, Ele nos dá vida novamente. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos levantar dos vossos túmulos. Ezequiel capítulo 37. Deus criou tudo para a existência, porque é um Deus que ama a vida. O amor ao homem não é uma alternativa ao amor a Deus, mas brota dele como da sua fonte. Só amamos verdadeiramente o próximo quando ajudamos a se tornar ele mesmo, alcançando o propósito para o qual foi criado, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. À luz desta verdade, devemos rever radicalmente a nossa forma de amar. Muito do chamado amor que escraviza a si mesmo e aos outros é uma falsificação do amor. No fundo, é a expressão velada do egoísmo. Quanta purificação, quanta graça de Deus é necessária para que o amor seja amor verdadeiro. Hoje a igreja celebra São João de Deus, patrono dos hospitais, dos doentes, dos enfermos. Então, se você conhece alguém, já encaminha para ele este podcast. João Cidade Duarte, esse era o nome dele. Nasceu no dia 8 de março de 1495 em Montemor, o Novo, próximo de Évora, Portugal. Seu pai era vendedor de frutas e a família modesta. Aos 8 anos, não se sabe ao certo se fugiu ou se foi levado de casa. E conta-se que, por isso, sua mãe morreu de tristeza e saudade pouco depois. O pai viúvo se fez monge franciscano em Chabregas, Lisboa, falecendo em 1520. Sabe-se que João foi levado a pé para Madrid, na Espanha, caminhando com saltimbancos e mendigos.
perto da cidade de Toledo, um viajante o entregou a Francisco Majoral, administrador dos rebanhos do Conde de Oropesa, afamado por ser caridoso. Nessa época, o menino recebeu o apelido de João de Deus, porque ninguém sabia quem ele era e de onde vinha. Ali, João foi acolhido quase como filho e trabalhou como pastor de ovelhas. Por volta dos seus 27 anos, Francisco quis casá-lo com sua própria filha, mas João não desejava isso. Sem saber o que fazer, fugiu e iniciou uma vida errante na Europa e na África. Com 22 anos, soldado no exército de Carlos V, lutou na Batalha de Paiva contra Francisco I, na reconquista de alguns territórios franceses. Desentendeu-se, porém, na tropa, sendo acusado de irregularidades e expulso. Ele volta assim a ser pastor em Oropesa, na casa de Francisco, até 1532, quando se alista novamente para combater os turcos em Viena. Mas em 1533 retorna a Montemor, onde não foi reconhecido. Afinal, um tio lhe comunica a morte dos pais. Segue então para Sevilha, Espanha, onde novamente trabalhou como pastor. Depois ele se mudou para Ceuta, na época cidade lusitana ao norte da África, servindo heroicamente a uma família portuguesa de 6 pessoas, exilada e adoentada, sustentando com seu trabalho nas obras de fortificação das muralhas da cidade. Teve uma crise espiritual quando um amigo decidiu abraçar o islamismo, decidindo voltar para a Espanha. Assim, em 1538, vende livros como ambulante, estabelecendo depois uma livraria em Granada. Apaixonou-se pelos livros, especialmente aqueles com imagens sacras, entendendo-os como uma ajuda para a oração e a fé. Em 1539, na festa de São Sebastião, dia 20 de janeiro, ele ouve a pregação de João d'Ávila, futuro santo e doutor da Igreja. Ocorre então a sua verdadeira adesão à fé, tão intensa que começou a gritar pedindo perdão e misericórdia a Deus pelos seus pecados. Vendeu e distribuiu tudo o que possuía e deu aos pobres. Queimou os livros imorais e passou a se penitenciar publicamente, percorrendo a cidade, ferindo o peito com pedras e manchando o rosto com lama. Pedia esmola para os necessitados, com o que se tornou um lema: fazei o bem, irmãos, a vós mesmos, ajudando os pobres. Acharam que estava louco e o internaram no Hospital Real de Granada, uma espécie de hospício, onde o tratamento aos pacientes era desumano, conforme em parte a ignorância da época sobre as doenças mentais, geralmente se desenvolvia assim. Sofrendo cruelmente ele mesmo, percebeu então a vocação que Deus lhe dava, a de cuidar desses irmãos. E assim passou a sua vida inteira trabalhando e cuidando dos doentes. São João de Deus faleceu em Granada no dia 8 de março de 1550, ao completar 55 anos. É padroeiro dos doentes e hospitais, junto com São Camilo e dos enfermeiros e suas associações católicas. Deus Pai de bondade, que desejas a cura espiritual para os que praticam a caridade e para os que a recebem, dai-nos a graça de, por intercessão de São João de Deus, e como ele, sermos os vossos braços no zelo pelo cuidado dos irmãos, no corpo e na alma. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.